outubro de 2016, a minha vida mudou. Foi bem sereno e eu senti algumas diferenças em meu organismo. São diferenças bem sutis que eu imaginasse que fosse um estresse e uma fadiga muito forte. E não imaginava que eu pudesse ter o diagnóstico miastenia graves. Quando eu recebi o diagnóstico foi muito rápido, foi em torno de 30 dias. Eu não sabia o que estava por vir, o que ia acontecer. Eu não sabia que mudança isso ia trazer na vida das minhas filhas, do meu marido, da minha família. Eu não tinha noção. E certa vez no CTI, quando eu perdi toda a força do corpo, o movimento das pernas e dos braços, os olhos fecharam e não tinha mais os movimentos porque é neuromuscular autoimune. Eu perguntei para Deus, Deus, por que isso aconteceu comigo? Como eu vou segurar meus bebês novamente? Porque eu sou fotógrafa também. E agora? Eu chorei muito, porque eu chorei muito. Mas eu levantei os olhos, ergui e falei, Senhor, se é para eu viver isso, eu vou viver passando por louvor. Se é para enfrentar, eu vou enfrentar. Eu vou vencer e eu vou lutar. E que não seja em vão. Eu vou levar outras pessoas comigo para ter esperança. Mas nisso eu não tinha noção do que estava por vir. Mas eu não chorei mais perguntando a Deus por quê. Eu perguntei a Deus para quê e em cada detalhe da minha vida eu perguntava para quê. Por que isso está acontecendo? Não, mas para quê? O que que isso vai acrescentar na vida de outras pessoas em esperança, em querer viver, em lutar, em erguer a cabeça e vencer? Eu não deixei abater pelo diagnóstico, mas eu transformei ele em mudanças. Doutor Lucas, o que significa receber um diagnóstico como esse que a Tânia recebeu de miastenia graves, quando você acha, inclusive, que você está com uma crise de estresse? Aí inicia todo um processo de adaptação, né? Inicia no processo de adaptação mental, né? De entender ali o que está acontecendo, né? De entender o que é, né? Às vezes você vê um nome assim, você nunca ouviu falar, não tem a menor ideia, né? Para onde que isso vai, como que isso progride, né? De onde que isso sai. E eu achei muito legal a pergunta, né? Do porquê para quê, né? Porque tem coisas que a gente não entende, né? Se a gente for se a gente se perder ali no porquê, né? Porquê comigo, essa adaptação não acontece nunca, né? Porque não dava para ser diferente, né? Não dava para eu ter esse entendimento que eu vou ter, assim, não dava para eu ter esse entendimento de outra forma, né? A gente se perde ali em questionamentos, né? Que a gente não sai dele nunca, né? Porque a gente não chega nessa, né? O para quê a gente vai entendendo com o tempo, né? A gente vai vendo as transformações que vão acontecendo, né? Com a disposição mental correta, né? Porque as coisas, independentemente do que seja, elas podem ser bênção ou podem ser maldição, né? Depende de como que a gente te leva a isso, né? A gente pode tirar força ou tirar fraqueza ali de determinadas situações, né? E essa disposição mental dela é de força, né? É de tirar ali proveito, né? De uma situação adversa, né? Que pode transformar ali, virar força, né? Virar uma capacidade a mais, né? Um entendimento que a gente vai ter com o tempo, né? Que vai vindo com o tempo, vai vindo com o passar dos anos, né? Imediatamente a gente não consegue entender muito, né? E a gente tem que se adaptar, né? Se adaptar à nova condição, se adaptar à nova perspectiva, né? As novas... Eu vou me adaptar e vou continuar vivendo minha vida de uma forma diferente, né? Tentando, assim, de uma forma feliz e saudável, do mesmo jeito, diferente, né? E uma nova condição, né, Tânia? Eu te conheci, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava gravando aqui para a TV, aqui para a Rede Super, uma matéria. E a gente falava sobre preconceito nessa matéria. E eu encontrei a Tânia descendo ali na região ali da Cristiano Machado, ali do Minas Shopping, com a cadeira de roda. E
ela tinha encontrado não só uma dificuldade, mas de fato uma limitação, um obstáculo. Colocaram um obstáculo na saída do metrô que não existia antes, e os cadeirantes que estivessem na mesma realidade que a Tânia estava naquele dia não poderiam realmente ter o acesso ali do metrô. E a Tânia, muito indignada, compartilhando, e eu lembro que ela me disse a seguinte frase: eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesta cadeira de roda, mas e as outras pessoas? Então, de fato, a sua história, eu lembro que me emocionei muito com você naquele dia que eu te conheci, de lá para cá eu tenho te acompanhado, é de realmente não ficar só no porquê, mas realmente ter um para quê, buscar um para quê, um propósito, um sentido para isso. Mas a gente sabe que são muitas situações por trás disso, né? Muitas dores, uma questão física que mudou totalmente na sua vida. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de o que é realmente ter o diagnóstico e vivenciar a miastenia gravis. A miastenia gravis, ela atinge o sistema neuromuscular do organismo, a ligação entre o neurônio ao músculo. Então, ali nós temos a acetilcolina e é um desequilíbrio autoimune. Então, o que acontece? Há crises. Eu fadigo muito mais rápido que as outras pessoas. Me canso rápido. Na parte da manhã é mais tranquilo, na parte da tarde já estou mais cansada. Dá um sono de fadiga muito grande. Então, existem as crises, como a de asma, de outras doenças, que perde-se a força total do organismo. E o risco é que o diafragma pare e uma parada respiratória. Então, a gente vive com essa angústia de saber se vai atingir o diafragma. E quando é que está iniciando uma fadiga? Quando é que até onde eu posso chegar? Existe o limite para eu pegar um ônibus, para eu... por pouco tempo eu fiquei na cadeira de rodas, mas eu consigo andar pouquinho. Eu ando distâncias mínimas, me canso. Há pessoas que conseguem, há pessoas que não conseguem. Ela capta, é diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem um organismo diferente que atinge os músculos diferentes. No meu caso foi generalizada, pegou as pernas, os braços, a garganta, o diafragma, os olhos, que dá ptose, diplopia, que enxerga duplo. Então, foi generalizada. Então, a minha dificuldade é saber até onde eu poderia chegar sem que eu provocasse uma crise. E a angústia de saber no momento que ia parar ou não, que aí a saturação abaixa e não consegue respirar. E naquele dia, quando eu encontrei com você, eu não estava preocupada com isso. Eu estava preocupada e as pessoas que não conseguem ter movimento algum na perna. A minha preocupação era com o outro, eu não estava preocupada comigo. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, tinha acabado de completar 40 anos, eu tinha conquistado todos os meus bens que eu queria conquistar, todas as minhas formações, minha família, minhas filhas, meu marido. Eu estava na melhor fase da minha vida quando isso aconteceu. Então, assim, eu continuei feliz e isso causou até uma certa estranheza para a medicina, para os médicos, os enfermeiros, como que eu estava naquelas condições e eu continuava sorrindo. E depois disso veio a fibromialgia, são dores insuportáveis, a ponto de eu precisar de tomar morfina. E ainda assim eu ficava sorrindo e eles disseram assim, mas como você pode estar assim e estar feliz? Eu não tenho explicação, a alegria do Senhor é minha força. E assim eu fui lutando, fui vencendo, fui participando de grupos e até que Deus me tocou para criar o Instagram, na rede social, para que eu transformasse isso, transformasse a minha dor num benefício para o mundo, para a sociedade. E ali eu fui instruindo as pessoas do conhecimento que eu tinha, da esperança, vai ficar tudo bem, o remédio vai funcionar, não temas, Deus está contigo. Eu não tive dificuldade em relação à minha família em aceitação da miastenia gravis. Como eu era uma pessoa muito agitada, trabalhava muito, eu lecionava em 8 escolas e também fotografava aos finais de semana bebês.
E quando teve a crise, foi de repente. Eu estava num congresso de dança que minha filha estava concorrendo e lá eu tive uma crise. Mas a gente não sabia o que era. O que você sentiu? Eu senti uma fraqueza, deu pitose, um dos olhos caíram, deu midríase, a pupila dilatou e não voltava porque também é músculo. Eu tive falta de ar e a fraqueza no corpo. Eu me lembro de eu fui para fotografar minha filha. Eu deitei no chão entre as cadeiras e minha filha apresentando e eu olhando de lado porque eu não conseguia ficar em pé e ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu tive a oportunidade de primeira consulta com o oftalmologista a respeito dele ter ciência do que era miastenia e rapidamente me encaminhou para o neurologista que rápido saiu o diagnóstico. Mas há pessoas que convivem isso há 10, 8, 6, 5, confundidos com depressão, confundidos com fadiga, estresse, porque a miastenia ela não causa dor, mas ela dá uma fadiga muito forte e pode ser confundido com uma morte súbita. Então, é difícil de ter o diagnóstico, é um diagnóstico demorado, é um tratamento demorado. Fazem 5 anos que eu estou tratando e ainda está dentro do padrão normal de recuperação. E a fibromialgia é consequência, é decorrência? É decorrência. Quando a gente tem uma doença autoimune, a probabilidade de você ter outras é maior. Me explica um negócio do ponto de vista médico. Isso tem a ver com, como ela falou que ela trabalhava em 8 escolas e trabalhava com o estresse, a tensão, o desgaste, não poderia ter levantado essas questões, não? Trazido isso à tona, ou isso é uma coisa muito distante dessa possibilidade? As doenças, na maioria das vezes, elas têm um componente genético, né? Então, ela já tem a predisposição, né? Então, não é todo estressado ali para botar estresse sobre uma pessoa e ela vai desenvolver isso. Mas pode ser assim que o estresse foi o gatilho. Mas ela o aspecto genético, a proporção genética aí é grande. Enorme, né? Tem que ter a genética predisposta, mas não basta eu ter a genética, né? Eu tenho que ter a expressão dos genes, né? Então, eu posso ter a genética ali, mas se o gene não se expressa, ele não tem a manifestação, né? E às vezes um estressor ambiental, né? Muitas vezes a questão da maconha, né? Às vezes a pessoa ela tem uma genética para esquizofrenia, mas ela talvez passaria a vida inteira ali bem, né? E dependendo da genética da pessoa, ela aumenta em 17 vezes o risco, Ou né, seja, da pessoa que usa maconha. Ela já tem uma predisposição genética, como você disse, não tem uma expressão ali do genética, mas existe ali essa realidade, pode entrar como um gatilho para desencadear. O gene está dormindo ali, ele existe, mas está quieto. A esquizofrenia, por exemplo. Isso, e várias outras doenças, né? Vários outros quadros, mas ele tem vários gatilhos, né? E estresse é um, né? No caso da esquizofrenia, o uso de droga, principalmente a maconha, né? É outro, né? Então, esses estresses que a gente vê, eles desencadeiam muitas coisas ali que talvez a gente não teria, né? Não se manifestaria ou se manifestaria mais tarde, né? Na nossa vida. A gente não consegue saber. Entre aspas, funcionaria como um desgaste prematuro. Sim. Uma aceleração de um processo. Sim. Ou até o início, talvez um processo que não se iniciaria. Né? A gente não consegue saber, né? Claro. Se não teria, A intenção que eu quero entender é isso aí, as probabilidades. O biopsicossocial, né? Tem a parte biológica, que é a genética, né? Se ela não tivesse a genética predisposta, ela não teria. Mas tem a parte psicológica e a parte social, que são os eventos ambientais, que a mistura, né? Da genética com os fatores ambientais que geram mas ela já deveria ter, ela já tinha uma genética que possibilitaria isso e os outros fatores só somaram, mas sem essa genética esses fatores não funcionariam, né? Exato. E Tânia, você viveu essa experiência na apresentação da sua filha e como que foi de lá para cá, para a gente poder entender um pouquinho mais da evolução? Eu tive aos 40 anos e a miastenia existe 2 tipos. Existe a miastenia, que é a miastenia graves autoimune e a miastenia graves, que ela é genética. A pessoa nasce com um erro no código e ela, desde o nascimento, ela tem a miastenia. E a autoimune é aquela que, no decorrer dos anos, ela aparece. E o que eu observei é que
há momentos, igual são 5 anos, em determinados momentos que eu tive certa ansiedade, desencadeou crise. Então, o fato da pessoa estar deprimida, algumas colegas do meu grupo ficam deprimidas e provocam uma crise. Você tem uma característica muito interessante que eu estava ouvindo você falar, você é mais positiva, né? Você sempre foi, né? Sempre. Não é à toa que você desenvolveu muito e com os 40 anos você já tinha seus objetivos básicos resolvidos, né? Mas você sempre tem essa positividade, ela existe, ela não foi uma tentativa de simplesmente criar uma positividade a partir do problema, mas você tem esse jeito seu há muito tempo, né? Você já vem nesse então, ritmo. Até eu mesma me estranhava pelo fato de eu ver as pessoas nas mesmas condições e eu assim, será que realmente eu tenho miastenia? Sabe? Eu me questionei, será que está certo isso mesmo? Dei aquela, eu não sei como esclarecer, uma certa negação de eu não aceitar que olhando para o exame positivo e dizer, não, eu não tenho isso. O meu jeito de ser, eu me lembro em episódios no hospital, eu tomo imunoglobulina para sair da crise e eu levantei da cama e dancei e falei assim, já venci, meu braço está funcionando, sabe? E para uma doença que não tem cura, eu tô assim, houve vários episódios desse, os médicos falaram assim, mas Tânia, como assim você é assim? Eu falei assim, eu não sei, talvez agora, um tempo para trás, tem mais ou menos um mês que uma colega minha chegou perto de mim e falou assim, Tânia, eu tive analisando você e sobre a questão de sublimação, eu acredito que você usou isso como uma própria arma do seu organismo responder de aceitar o que você está vivendo. Então, ela acha que eu enfrentei isso de uma forma sublimar. Mas não, você tem um aspecto positivo que é a positividade. A positividade é uma coisa muito importante. Você já teve um histórico de ser dinâmica e de conseguir muita coisa. Agora, deixa eu entender um negócio. Obviamente, considerando o fato, o que você aprendeu? Porque parece, é claro que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, apesar de se tratar de uma questão de uma doença e pelo jeito é uma doença bem, assim, tem uma característica bem acentuada, mas tipo assim, o que você aprendeu nesses, são 5 anos, talvez vamos dizer assim, essa desaceleração que você sofreu, porque você, pelo que você conta, você era acelerada, essa desaceleração, é claro que gerou um aspecto da saúde, mas dentro de você, tanto no aspecto psicológico como espiritual, como é que você dá? Como é que você... Essa positividade sua te ajuda muito a caminhar para frente, né? Sim, ajuda. Ao mesmo tempo que deu uma certa dor também de eu tentar ainda assim dar aula, tentar ainda assim fotografar, de não desistir. Eu vou muito por tentativa. Caí, levanto de novo. Então, assim, o que eu percebi são os mínimos detalhes. Por exemplo, eu chegava em casa, eu não tinha uma pessoa para me ajudar, eu que cuidava da casa, das minhas filhas e de todo esse trabalho externo. Então, eu ia tomar um banho, era tão rápido esse banho, que eu não sabia, não tinha noção, era uma coisa corriqueira. Linear, seguisse normal. Mas quando eu fiquei no CTI, acho que foi uns 28 dias, 25. Isso é a primeira vez? A primeira vez. Quantas internações você já 17 teve? internações. 17 internações. A última foi agora que eu saí na segunda-feira. Ficou 15 dias? 15 dias. Então, 17 internações, uma média de quanto tempo por internação? Uma média de, no mínimo, 5 dias, porque para tomar imunoglobulina são 5 dias que tem que ficar no hospital. Ainda tem o período de recuperação antes e o período que tem que ficar antes. E o período mais longo foi a primeira vez com 28 dias ou teve algum período? Teve outros períodos maiores. Teve período sequência, tipo, ficar uns 3 dias em casa e ainda voltar para o hospital. Como você sempre foi muito dinâmica, e parece que de uma certa forma você até hoje esforça por ser muito dinâmica, considerando a situação do quadro que você tem,
essa busca de fazer isso, por mais que ela te ajude por um lado, ela não atrapalha por outro, gerando um cansaço a mais. Tipo assim, aprender a lidar com a realidade que você tem e ir melhorando ela aos poucos. Você, de uma certa forma, ainda se cobra muito nessa... Em ter que produzir, em ter que... Eu digo assim, por um lado, a vontade. Claro que você sempre foi dinâmica, você tem a vontade. Mas eu falo assim, uma coisa é a vontade e a outra é a cobrança. São duas coisas diferentes. Eu posso ter vontade de fazer e não fazer, e achar que eu preciso fazer. Como é que fica isso dentro de você com esse processo todo que você viveu? Como é que o aspecto de Deus que você fala, obviamente ele é fundamental, Deus está com você, mas como que fica essa luta de se cobrar, se é que ela ainda existe? Eu estou aprendendo a me perdoar. Como? Porque eu me cobro muito por ser uma pessoa ativa, por colocar a comida na mesa para as minhas filhas, que eu que preparei, de eu lavar as roupas das minhas filhas. E isso sim traz um cansaço, uma fadiga para o meu organismo, que depois eu vou sofrer consequências. Mas nesse caso, as suas filhas são mais... Que idade elas têm hoje? Hoje a Ashley tem 14 e a Tayane 17. E foi há 5 anos atrás. As duas ainda não eram crianças. Sim, mas, por exemplo, elas não podem te ajudar de alguma forma? Você não aceita que elas te... Você se cobra de ter que fazer? Porque hoje elas podem contribuir com você e é uma forma também de você se preservar um pouco mais em termos do desgaste. Como é que fica isso? Que você queira fazer, eu entendo. Mas até quanto isso é mais benéfico ou não para você entre fazer ou não, já que o seu desgaste é maior? No início, eu tinha muito sentimento de culpa, que era eu que deveria cuidar das minhas filhas, e não elas cuidarem de mim. No início. Com o tempo, aproximadamente 2 anos, eu comecei a compreender que o fato de elas me ajudarem é uma forma de elas estar aprendendo a fazer alguma coisa por mim e por salvar minha vida. E uma coisa que eu acho interessante, como você sempre foi muito dinâmica, como você já demonstrou, eu acho que é uma forma também de ganhar, né? Não precisa ter esse sentimento de culpa, porque você, eu vou dizer assim, pelo que você fala, pelo que eu ouvi, pelo seu dinamismo, você já fez muito para muita gente. E aí que, tipo assim, como você está nessa situação, eu acho que uma das coisas importantes é aprender a receber sem sentir culpa, né? Que na verdade não faz sentido você sentir culpa, né? Então, o receber, eu não tinha costume de receber, eu só de doar. E eu aprendi que a gente tem que doar e também receber, porque faz bem para o outro. Foi uma das coisas que eu aprendi nesse período. E eu acredito, pelo que você está falando a nível do diagnóstico, que se você souber ganhar o que o outro tem para te dar, e obviamente é um retorno justo, você talvez, uma das coisas, pelo que eu entendi, vai melhorar a sua qualidade de vida, porque você vai desgastar menos na medida que as pessoas te ajudarem, e você vai poder ter uma qualidade de vida melhor e saber lidar com isso, dessa forma, né? E obviamente, fazendo o que você pode, da melhor forma possível, mas sem exceder contra você mesmo. Porque que você seja lutadora, eu admiro você, mas eu quero que você tenha também uma qualidade de vida e saiba viver com mais tranquilidade. Você já fez muito e obviamente você ainda pode fazer, mas dentro dessa limitação, de forma que você tenha qualidade, você tenha ação, mas também tenha qualidade física disso. Vai não se cobrar, né? Porque, por exemplo, você não pode se cobrar na mesma proporção do que você já foi. Se eu tivesse conhecido você antes, obviamente você já estava fazendo mais, poderia reduzir. Mas como tem um histórico, né? Você não nasceu assim, você cresceu assim, aquela história toda. Como tem um histórico, esse histórico eu acho que é a hora de você também aprender a ganhar. Talvez seja uma forma aprender a ganhar e ter qualidade de vida e aceitar que as pessoas te ajudem mantendo a
seu nível de controle que você pode fazer dessa qualidade. O que você acha da ideia? Verdade. É um bom momento para eu trabalhar isso em mim. Aprender a receber para eu ter uma qualidade de vida e descobrir os limites. E uma coisa que me pareceu na sua fala, se eu estiver errado, você me corrige, que na verdade em que você acaba excedendo na vontade de fazer até para suas filhas não sabendo receber, você tem um desgaste físico. E esse desgaste físico vai te causar alguma dor. Então, não sendo necessário fazer isso, elas podendo fazer, porque é uma forma delas de te retribuírem, ou não só elas, mas outras pessoas que possam fazer isso, aprender a ganhar, né? Pelo que você aprendeu a dar, agora aprender a ganhar. Agora aprender a ganhar. E quanto mais você ganhar e souber ganhar, mais energia você vai ter, mais tranquila você vai ter, e você vai poder fazer outras coisas com qualidades mais tranquilas, sem que sofrer tanto. Você já fez em 40 anos o que você colocou em 40 anos, dá para, dependendo de muita gente, aquilo não chega nem aos 80. Né? O que você já fez em 40 anos, você fez muito. Tem gente que nem com 80 anos chega no que você fez aos 40. Então, quer dizer, aprenda a ganhar aquilo que vier à sua mão e aquilo que Deus te der a partir dos outros. Aprenda a ganhar e viver essa vida com mais tranquilidade e menos sofrimento possível a partir da sua ação ou de deixar de fazer ou fazer. Tânia, você estava descrevendo a questão do banho, que para você antes era uma coisa muito rápida, corriqueira, era uma coisa da rotina que você nem percebia. De alguma maneira, isso impactou na sua percepção das rotinas mais corriqueiras da sua vida? Então, o que eu queria mencionar naquele momento foi que era tudo muito corrido e eu não observava os detalhes da nossa vida. Então, quando eu fiquei no CTI por muito tempo, que lá o banho é na cama, e a primeira vez que eu fui pro banheiro e a água do chuveiro caiu na minha pele, eu remeti à minha infância de eu tomando banho de bacia no quintal da casa da minha mãe. Eu chorei tanto de alegria com a sensação que eu passei 40 anos fazendo isso e eu não tinha tido essa sensibilidade. Então, o que mudou a minha vida? São esses pequenos detalhes. O fato de essa última internação, que eu fiquei na sonda, não descia nada, não conseguia engolir a própria saliva. E quando tirou a sonda, que veio a comida, que eu peguei a primeira colher e pus na boca e engoli, a alegria de estar comendo, de sentar para comer, olhar para a comida, não para o celular, não para a televisão, não comer rápido para poder sair, sem saber o que... Agradecendo a Deus em oração pelo momento de comer, que é o que vai sustentar o meu corpo. Aquele momento para mim foi maravilhoso. Eu não sabia se eu chorava de alegria ou se eu comia. Eu acho agradecia. Que esse para mim, é o grande aprendizado que você tem. E, na verdade, é um aprendizado que vai melhorar a sua condição física de saber usufruir dessas coisas e saber ganhar. E dentro da situação que existe, dá para ter uma qualidade, pelo menos na minha forma. Eu sou psicólogo e ele é médico. Então, quer dizer, o meu negócio, eu não sou médico e não tenho o conhecimento que ele tem. Mas eu falo assim, na minha perspectiva, você pode ganhar qualidade de vida sabendo usufruir dessas coisas que hoje, pela situação, você não tem a possibilidade daquele dinamismo todo que tinha de ter que fazer e parece que você não dava conta de ficar parada, só o necessário para dormir. Quer dizer, o tempo necessário assim, para fechar os olhos, abrir os olhos e já pular da cama de novo e ir embora. Hoje, pelo menos resgata isso. Eu não vou te dizer que, muito menos eu posso falar isso, que é uma coisa genética, como ele já falou. Não tem como, eu não vou trabalhar com você que é a posição que você cure. Mas eu vou trabalhar a ideia de que você possa viver um pouco disso, de tomar um banho gostoso, de fazer uma coisa gostosa, de comer uma comida gostosa, mas de saber que você
A impressão que dá é que você tem uma certa obrigatoriedade, até hoje, de produzir muita coisa para poder ter alguma forma de valor ou de ter direito, talvez seja isso. Não, você já tem o seu direito, você já fez muita coisa. Agora é a hora das pessoas te ajudarem, Deus te ajudar a partir das pessoas, mas saber ganhar. Porque eu falo que tem gente que não sabe ganhar, tem gente que sabe dar, mas não sabe ganhar. É a sua hora de aprender a ganhar. E usufruir da vida, tendo melhores condições de saúde, você vai usufruir melhor da vida. Essa é a impressão. E Tânia, foram muitos estágios da doença ao longo desses 5 anos, né? 17 internações, períodos, como você disse, né? De crises ou não, como que é um período que você não está com crise? Como é que é a vivência de uma pessoa que enfrenta a miastenia graves? O meu cotidiano não é o mesmo mais. Tem a fraqueza, ela existe e existe a limitação. Então, para eu levantar de manhã e preparar um café, é mais tranquilo. Mas se eu preparar depois do almoço, eu já não preparo. O braço está fraco, a perna está fraca e eu fico na cama. Aí, quando é para ficar na cama, então vamos ficar na cama. Aí eu pego um bom livro, eu pego um bom filme, aí eu começo a ler, eu começo a ouvir as minhas filhas tocando uma música, começo a observá-las, começo a observar a minha casa, eu começo a elevar o meu pensamento a Deus e não me prender no corpo, mas deixar a minha mente flutuar. Eu aprendi muito nessas 17 internações. Se fosse para eu responder a pergunta, você faria tudo de novo? É estranho dizer isso, mas eu passaria tudo de novo. Não, talvez tenha sido até necessário passar por elas dessa forma. Mas a minha questão é talvez não tenha necessidade de continuar dessa forma. Né? Eu acho que essas 17 vezes tenham sido importantes e úteis. Mas a minha questão hoje é você ter qualidade de vida e poder aceitar. Porque eu falo que muitas vezes, para a gente ser abençoado por Deus, você tem que acreditar que Deus existe, que Deus te ama, mas, sobretudo, aceitar ser abençoado. Porque muitas vezes as pessoas amam Deus, mas não sabem receber. E eu acho que é a sua hora de receber. E na medida em que isso contribuir com a sua qualidade física, já vai ser um ganho duplo para você saber ganhar sem culpa. É como se você tivesse a obrigatoriedade de trabalhar muito, fazer tudo para todo mundo e resolver tudo. Isso, obviamente, não é possível a longo prazo. Mas a questão hoje é ganhar aquilo que as pessoas têm para te dar, né? Seja ela quem for, as amizades que você tenha tido ou coisas assim, e caminhar com qualidade para você tentar ter menos sofrimento físico e mais qualidade de vida. Agora, uma coisa que você já entendeu, e a minha questão é, se você aprender a receber mais, talvez você possa, isso aí é hipotético, eu não estou dizendo que, eu estou dizendo como um psicólogo com vontade de ajudar, que talvez você tenha, o descanso seu, você pode ter depois do almoço, né, do meio-dia, um pouco mais de energia que você ganhou, por um lado, de saber receber e poder utilizar ela para alguma coisa que te gere uma satisfação. Me dizendo isso, eu me remeto às vezes que eu me esforcei e que eu fui para o hospital e eu perdi, de certa forma, por quê? Na hora que eu me forcei, porque se eu tivesse me poupado, eu estaria em casa. É isso que eu quero. E tem coisa que não... Você cresceu... Vou dar mais. Não, e uma coisa que só uma curiosidade, assim, você... Esse histórico de vida, de onde você cresceu, a forma que você cresceu, desde menina, você tem essa expectativa de produzir, desde menina, criada num ambiente familiar, essa expectativa de ter que produzir, sempre foi grande para você? Você sempre teve a vontade de fazer isso? Sempre. Eu tinha 10 anos de idade, eu admirava a minha professora e eu falava, eu vou ser professora. E se eu não lecionar, eu vou educar as minhas filhas. E eu fiz magistério, e eu fiz letras, e eu fiz psicopedagogia, e aí vai.
Então, foi um sonho de infância ser professora. Eu sonhei com isso. E eu cresci em um lar. Minha mãe, meu pai, até os 12 anos. Meu pai faleceu subitamente num acidente de moto. Eu vivi esse luto por longos anos, que eu não sabia que estava refletindo na minha vida, depois que eu vim a saber que estava refletindo pela ausência do pai, uma certa carência. Mas eu sempre fui muito ativa e desde pequena eu já fazia as coisas para vender, já dava umas permutas, sempre fui assim. É uma coisa que é nata. Sim, então a minha sugestão é só se reduzir, porque eu quero que, igual você falou, quando você tinha comentado que às vezes que você foi para o hospital, uma delas você tinha falado, né, do ECD, quer dizer, na medida em que você vai se cobrar fazer uma coisa que você hoje não tem aquela condição física para fazer, você vai ter um desgaste excessivo e vai voltar para o hospital. E não vai ficar dentro de casa. Então, o que eu quero é que você aceite esse limite, saiba ganhar, saiba viver bem dentro daquilo da melhor forma possível. Então, é mais ou menos isso. Na medida que você se economiza e pode ficar mais dentro de casa e menos no hospital, para mim já é um lucro, da forma que eu entendo isso. Tá? Justamente isso que está acontecendo. Doutor Lucas, eu queria só para a gente poder ir caminhando para encerrar, quais são as doenças ou as outras realidades por trás de doenças autoimunes? Porque do ponto de vista mental, como a Tânia bem exemplificou ali, pode ter uma associação com depressão, as pessoas acharem que é depressão e depois chegarem a um diagnóstico que não é isso, ou o próprio processo depressivo, para quem está vivenciando também a miastenia, pode levar a aumentar ali a fraqueza, a dificuldade da pessoa de lidar com a miastenia. Muitas vezes ela puxa outras recaídas ali, porque hoje esses quadros depressivos, ansiosos, eles não são só mentais, né? Eles não são só emocionais. Encharca o sangue com hormônios, né? Com mediadores inflamatórios, né? Hoje as pesquisas estão mostrando que a depressão ela é uma doença inflamatória, né? Ela está cheia de mediadores inflamatórios ali no sangue, né? A ansiedade te encharca de cortisol, te encharca de adrenalina, né? E isso tem um efeito sistêmico, né? Isso tem um efeito em várias situações, várias regiões ali do corpo, né? Inclusive no cérebro, né? Então, a questão da depressão, né? Você tem alterações de memória ali pelo processo depressivo, né? Você tem uma lentificação da memória, mas esses fatores inflamatórios, eles começam a agredir a região da memória ali do cérebro, né? Então, você tem duplamente a questão sendo afetada, né? Na questão das doenças autoimunes, né? Quem tem uma doença autoimune, ele tem mais chance de ter outras, né? A gente tem várias doenças autoimunes, tem doença autoimune de tireoide, né? Tem um tipo de diabetes que ele é uma doença autoimune, a gente tem doenças autoimunes que atuam no intestino, né? Dermatológicas também? Dermatológicas, tem psoríase, a gente tem algumas então, assim, tem mais chance, não quer dizer que vá ter, né? Não quer dizer que ela vá ter, ou quem tem uma doença autoimune tem outra. Mas, né, quando a gente tem um diagnóstico de doença autoimune, a gente começa a ficar mais atento, né, para outras, né? A gente começa a ficar mais atento para outras questões. O controle do quadro emocional, né? Então, como a gente conversou no começo, se ele já predispõe a abrir um quadro, ele predispõe a abrir outros, né? Então, se eu já tenho uma tendência a uma doença autoimune, eu tenho que estar muito atento, né? Eu tenho que estar muito atento para essas questões emocionais, né? Para elas não serem gatilhos de outros. Aos sinais, né? Porque às vezes eu tenho outra ali que está silenciada, quietinha, né? Está ali quietinha na dela, né? E eu não preciso dar o gatilho, né? A principal forma da gente controlar, né, é controlar mentalmente e fisicamente, né? A gente não tem como nem prever o que pode acontecer, né? Nem a gente tem minimamente como se antecipar. Então, cuidar do corpo e cuidar da mente, né? Atividade física dentro do que dá conta, né? Alimentação, dormir bem, né? E não estressar é um negócio estranho, né? Se a gente pudesse não estressar, a gente não estressava. Mas
a gente evitar situações ali que eu tenho mais chance de me estressar. Pelo né? menos estressar menos. Estressar menos, né? Se você, é aquilo que eu estava falando, cara, reduzir o nível de tensão que pode ser desnecessário, né? Porque algumas coisas, tipo assim, não são tão necessárias, né? Principalmente como no caso dela, por exemplo, ela tem que economizar energia para que ela possa fazer isso. Tem situações Então, que a gente não precisa entrar, né? Hã? A gente tem situações que a gente não precisa entrar. Você não precisa, é isso que eu estou te falando. O que ela fez, uma coisa que eu acho interessante para você fazer, que eu falo, é fazer uma terapia, porque você, só essa história do pai, que para mim, eu ainda tenho que ver se ela acabou de resolver, né? Porque tem todo o problema todo é a gente ir julgando as coisas para dentro como se você fosse colocar dentro de um baú. Mas o tempo passa e essas coisas normalmente aumentam com o tempo. Então, o que eu falo é reduzir essa tensão, reduzir a responsabilidade, a culpa se eu não fizer. Você já fez muito e está numa situação que você precisa da ajuda dos outros, e a ajuda dos outros é bem-vinda. Talvez você vai ter a ajuda de outras pessoas que você não ajudou diretamente, mas você ajudou outras e isso vai vir para você. E é isso que eu estou te falando, é não gastar a energia que pode ser economizada em função da sua qualidade de vida e que não vai fazer tanta diferença. Eu acho que essa é o grande questão. E é interessante porque você começou contando para a gente que você deixou de fazer a pergunta do porquê para quê. E a partir disso, você fez da sua dor um propósito, um motivo. Eu queria que você contasse para a gente, porque a gente já está nos minutos finais, sobre a Mia e o Max, que estão aí, né, que você trouxe, são parte dessa missão que você fez da sua vida. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Então, na escola, eu vivenciei muitas crianças com deficiências. E eu senti necessidade de trabalhar de uma certa forma desde a infância, porque na infância ali temos nossos futuros engenheiros, futuros médicos, a futura sociedade. Então, se eu trabalhar na infância, vai doer menos, a aceitação vai ser maior. Então, eu criei a Mia, que ela tem os olhos com pitose, que é o olhar cai, um olho só ou o outro, ou os dois. É uma forma de identificação da miastenia graves. A Mia é uma pessoa com deficiência, né? E futuramente teremos o livro dela. E o Max. A Mia é rara, porque em mulheres é raro ter miastenia graves. No homem é mais raro ainda do que na mulher. Ele tem pitose e tem as mesmas fraquezas da Mia. Então, assim, eu pensei em fazer isso, é uma forma de eu agradecer a Deus e ajudar as pessoas a terem esperança que podemos sim viver com a miastenia e aprendendo a cada dia. Hoje eu aprendi mais ainda estando aqui, vou repensar em tudo que foi dito. Vou falar só um pouquinho da última internação. Eu saí de casa para poder fazer uma consulta de rotina com exames negativos. E dentro do hospital eu tive um desmaio. E lá eu fiquei por 15 dias com uma crise miastênica. E eu saí, desci as escadas e falei com minhas filhas assim: mãe, onde você vai? Eu estou indo no hospital rapidinho e já volto para preparar o almoço para vocês. A necessidade de fazer algo por elas, de cuidar. Aí eu não voltei. E como elas responderiam? Ou elas responderam? Elas responderam: tá bom, mãe, volta, porque eu quero tomar o seu café. Você ficou 15 dias fora. Fiquei 15 dias fora, eu não voltei para casa. O hospital ligou para minha casa e comunicou com a mais velha que eu estava lá, que era para meu marido ir lá assinar os documentos para eu ficar internada. Mas na verdade é aquela história, você fez o melhor que tinha que fazer. Eu fiz o melhor. Aí, o que eu aprendi nessa última internação? Abrace mais, ame mais,
se olhe mais, usufrua mais, toque mais, descanse mais. Descanse mais. Vou descansar mais, vou colocar lá também, descansar mais. Porque a gente não sabe se vai voltar para casa, se o nosso propósito está no fim, no meio ou no início. Agora, eu acho que com essa boneca aí que você já começou a fazer, tá aí sem exceder, né? Sem exceder, dentro da condição física que você tem. Eu quero que você contribua, mas não quero que você exceda. Por mais que seja pouco, é o melhor pouco mantendo a sua qualidade de vida do que um muito te atrapalhando. Sim. Cria os seus livros, igual você fez, você é uma pedagoga, uma psicopedagoga, você tem muito conteúdo para colocar. Muitas vezes escreve isso que não tem que andar muito, você digita essas coisas, torna isso em livro, torna essas coisas. Pode ser que seja uma outra forma que você venha contribuir, mas sempre sem exceder, porque para que você possa contribuir, você tem que administrar a sua condição física. A ideia que eu estou batendo na tecla é não exceda, faça o máximo que for possível dentro do nível saudável que você tem, mesmo que esse máximo seja pouco. É melhor você fazer esse pouco mantendo a qualidade do que fazer um muito em detrimento da sua qualidade, que é uma coisa que você aprendeu a doar demais. Agora deixa eu colocar lá. Eu quero te agradecer, muito obrigada pela sua participação. Você é realmente um bom motivo para viver. Que Deus continue te abençoando na sua missão e que você continue inspirando com a Mia, com o Max e com todo esse propósito lindo que você está em Deus fazendo com a sua dor. Que Deus te abençoe. Receba a nossa homenagem. Agradeço a oportunidade, porque mais uma vez eu aprendi aqui com vocês. Vou aplicar. Não vou esquecer de forma alguma, vou colocar na minha primeira listinha lá. E o abraço que eu recebi da minha filha quando eu cheguei do hospital é como se ela tivesse voltado para o meu útero. Foi muito gratificante e eu vou fazer isso por elas. E faz isso por você e por elas e tenha a melhor qualidade possível. Amém. Se você quiser colocar, Tânia, pode colocar. Não, um boneco. A Mia e o Max. Eu tenho.